Fala aí, pessoal do Padoca, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com vocês para falar um pouquinho dessas duas belezinhas aqui, ó. O Fusca 1600 1976 vermelho Málaga. É um carro raro, não se vê um carro desses todo dia. É um 1600 de chassi, tá? E um Fuscão 1500 1973 amarelo Texas. Esses dois carros pertencem ao meu sogro Erivelto, o Bel, né? E a gente vai falar um pouquinho deles hoje, tá bom? Vem com a gente. Vamos começar pelo 76 vermelho Málaga. Primeiro eu vou contar um pouco da história desse carro aqui na família, tá? Ele entrou em 2008 para a família. O meu sogro comprou esse carro da mãe, de um conhecido dele. Esse carro, ele pertencia à mãe desse conhecido dele. Ela havia falecido já há uns 10 anos, né? E esse carro estava parado desde então, estava bem judiado. E, enfim, ele veio para as mãos do meu sogro Erivelto em 2008. De lá para cá foi feito o motor dele, funilaria, tapeçaria, e o Erivelto colocou esse carro para rodar, né? Inclusive foi carro de uso dele por um bom tempo, o único carro de uso. Ele foi com esse carro, ele chegou com esse carro para Vitória, Espírito Santo, foi para Porto Alegre, a trabalho, foi para Betim, enfim, esse carro rodou bastante, cara. Era um carro que nunca negou, nunca refugou, nunca negou trabalho, sabe? E assim, depois quando meu sogro teve a chance, a oportunidade de ter um carro mais novo novamente, né? Aí esse carro voltou a ser meio um carro de lazer, né? Aí ele me pediu ajuda, a gente começou a levantar esse carro. Ele fez a funilaria completa dele e pintura. E enfim, a gente começou a trazer ele para originalidade. A mecânica dele sempre foi a 1600, né? Esse carro ele é equipado com motor 1600 de dupla carburação. Originalmente de fábrica, mas esse carro tava com a carburação simples. E toda vez que ele ia no encontro, alguma coisa assim, sempre alguém enchia o saco. Porque cadê a dupla carburação, isso e aquilo. E de tanto ter esse perrengue, vamos dizer assim, né? O Erivelto falou, meu, vamos. Primeiro o Erivelto queria injetar esse carro. Mas eu falei, pô, um clássico desse e tal. E outra, hoje em dia quem conhece os macetes da dupla carburação não tem problema com a Solex, entendeu? Eu convenci ele a montar a dupla carburação e aí a gente foi para cima da mecânica. Eu refiz toda a mecânica dele com o nosso grande amigo e mecânico, o Edson Noronha, o Du, né? E mais o Rodrigão também, o Rodrigo Ascioli, que é amigo nosso, né? Deu uma força pra gente também aos finais de semana, e eu ia ajudando da forma que dava também, assim, à noite e finais de semana, tá? E aí a ideia era só montar a dupla carburação, mas aí ele falou, não, mas não dá pra dar uma pimentadinha, colocar um comando mais bravo, isso e aquilo. Vocês sabem, tudo dá, né? Mas assim, mesmo que esse motor tivesse só 10 mil quilômetros, você abrir o motor é uma caixinha de surpresas, né? E não foi diferente, né? Mas enfim, hoje esse carro ele tem um motor 1600, kit Mali. Ele tem um comandinho Sketch 6025 com 272 graus de duração. Ele tem o volante aliviado e balanceado, a gente aliviou o volante dele em 1 kg. Tem o escapamentinho, é um capetinha de época, 4 em 2. Que mais? Toda a parte de ignição foi refeita, alternador, enfim, ele já tem ignição eletrônica. Ele já tem a relação 831, não sei em que momento esse carro usava 833, mas em algum dado momento na vida dele aí colocaram essa relação 831, tá? E fomos trazendo ele para originalidade. As rodinhas de Brasília, né, que eram originais dele, né? Esse carro ele saía com as rodas 14 de Brasília. E enfim, chegamos num resultado bem bacana.
Esse carro, com essa configuração de motor, ele ficou muito bom de andar. Você não precisa andar mais na estrada com ele, com o pé atolado, para ele manter os 100 km por hora. Ele anda a 100, 110 frouxo, sabe? E o bacana é porque você tem a relação longa, ele tem motor para empurrar. E assim, ele ficou espertinho, ele abre giro gostoso, sabe? Então, é assim, não dá nem para chamar de um veneno, né? É assim, uma atualização de desempenho, né? Dava para ter feito mais coisas? Dava, lógico que dava, sempre dá, né? Mas assim, foi um kitzinho básico, assim, uma coisinha bem pontual mesmo assim, para dar uma melhorada no desempenho. E assim, é um carrinho que chama bastante atenção. Muita gente não conhece esse modelo. Já me perguntaram, ó, já até colocaram em xeque, né? Sobre a existência desses 1600, mas enfim. E esse carro ele recebeu a placa preta. O pessoal do Kombi Clube do Brasil, o nosso amigo Helder, veio aqui fazer o certificado desse carro. E é isso aí. É um carrinho bem bacana e bem gostoso. Só para mostrar um pouco, mostrei pouco a interna do vermelhinho, né? O vermelhinho aqui eu trouxe o volante bumerangue de volta para ele. Eu trouxe um rádio Volkswagen de época para ele, né? Nós trouxemos, né? Enfim, cestinho, aquele cestinho que era utilizado, né, na época, assim, é uma coisa bem de época. Mas esse aqui manteve mais o visual original. O amarelinho, uma customização leve. Vou falar agora um pouco da versão em si, né? Esse carro ele nasceu com o quê? Com o fim do Besourão, do 1600S. O Besourão 1600S ele foi fabricado, não chegou a um ano de fabricação, né? E o que acontece? Esse carro basicamente ele foi lançado em 1975 e assim, ele é basicamente um 1300L, logicamente com motor 1600 de dupla carburação, freios a disco na dianteira de série, as rodas de Brasília, tá? E você tem aqui o velocímetro marcando com a escala de 160 km por hora, entendeu? Então é um carrinho bacana, que hoje é um carrinho de passeio, de dia a dia, de encontro, e faz bastante sucesso. Fala aí, pessoal, agora nós vamos de 1600 apimentadinho, 7,6. Vou falar uma coisa pra vocês. O Fusca original, o volante original, esse aro fininho, cara, ele é uma delícia de dirigir. Ele é melhor que qualquer volante esportivo. Tem cara que vai me bater por causa disso, mas contra fatos não existem argumentos. É bem gostoso. Ó, você vê que esse carro ele embaralha mais, mas ele freia mais também, né? Ele tem os discos na dianteira, né? Mas esse carro anda bem mais que o amarelo. Ele abre giro, é gostoso, e ele tem uma relação longa. Também, né? Mas esse carro com um pouquinho ficou bem gostoso de andar, cara. Um carro que ele anda fácil rodovia a 110, você não anda com o pé atolado. E aqui, ó, aquele mito que dupla carburação é isso e aquilo, que é ruim de regular, que dá muita dor de cabeça. Nesse carro esse mito vai por água abaixo, porque
que eu montei o par de Solex 32 já fazem 3 anos e a gente nunca abriu. A única coisa que eu acho que ajuda bastante para quem tem dupla carburação é montar o que eu montei. Os acionamentos roletados da Solex. Que você consegue, além de você ter mais precisão, você tem regulagens individuais, entendeu? Para cada lado. Isso ajuda bastante para afinar na hora de fazer o acerto. Mas esse carrinho também. E aqui a parte de painel, de instrumentação, o radinho também de eco, Volkswagen e tal. Então é um carrinho bem gostoso de andar também. Esse aqui, ele anda, vamos chamar assim de testes empíricos, né? Ele anda bem mais do que o Itamar. O câmbio é uma delícia. O carro tá gostoso já. Ele é bem mais rápido. E não tem nada. Uma preparação assim muito leve. Maciozinho os pneus novos, né? Uma coisa que ajuda na agilidade dele é as rodas 14, né? Você acaba dando um pouquinho aquela cintura. Embora você tenha os SP2, no ar também usa 831. Ficou um conjunto bem bacana mesmo. Se eu tivesse mais tempo e esse carro fosse meu, eu trabalharia os cabeçotes dele, colocaria válvulas maiores, molas com mais carga, balanceiro de 1025 e colocava uma capela com radiador deslocado dos mais modernos. Isso, na verdade, isso eu esqueci de fazer. Quando eu estava terminando o projeto, eu me toquei disso e já estava toda pronta a parte de lataria do motor. Aí eu falei, eu não vou mexer mais com isso. E pro uso que o meu sogro faz, tá bom demais. O carro tá bem gostoso de andar, bem ligeiro. É um capetinha também de época, né? Isso fez muito sucesso na década de 90, 80, 90. Agora vamos falar um pouquinho desse Fuscão 1500 1973, amarelo Texas. Cara, a história desse carro é muito louca. Acho que em 2022 eu tava trabalhando, tava de home office. E um rapaz que trabalhava comigo, ele me chamou. Falou, pô Luciano, eu tenho um negócio bacana pra você. Eu sei que você gosta de Volkswagen, eu sei que você gosta de Fusca, de restauração, enfim. Esse carro era do meu tio avô. E eu fiquei com ele de herança, eu e meu irmão. Cara, e assim, eu andei com ele poucas vezes. O motor foi teve um problema quebrou uma canaleta de pistão, tá? E enfim, ficou parado. A ideia deles era restaurar, do Wagner, né? No caso, era restaurar esse carro. Mas ele sofreu um acidente de moto, o carro também ficou parado 10 anos. Ele mesmo desmontou o motor e ficou. E eles estavam perdendo o imóvel, eles estavam saindo do imóvel onde esse carro estava parado. E eles tinham que liberar espaço, assim, rápido. E ele me ofereceu esse carro por um valor bem em conta também, né? Dado o estado. O carro era muito bom de estrutura e detalhes, mas carecia de um carinho e o motor estava todo desmontado. Eu até prefiro dessa forma, né? E o que acontece? Eu não queria pegar, eu não podia pegar, né?
Eu já estava com 3 carros na época e, enfim, e morar em prédio é complicado. Ofereci pro meu sogro, o Bel falou, ah, se tiver bom, abraça e traz aqui para Atibaia. E a gente fez isso. A gente trouxe o carro para Atibaia, a mecânica dele foi toda revisada, né? A parte de suspensão, freios, câmbio, tudo foi revisado aqui em Atibaia. E o motor ficou comigo em São Paulo. Mesma coisa, eu e o Du Noronha, né? Dessa vez eu atuei bem menos, né? Porque não tinha tempo. Mas a gente fez o motor dele do zero, eu até prefiro, né? Esse carro tinha muita coisa original, os cabeçotes são originais, o coletor de admissão é original, enfim. E aí a gente fez o motorzinho. Esse aqui basicamente, originalmente esse carro era 1.500, só que os kits 1.500 estão muito caros hoje. E sim, eu tava achando kits tanto da Mali quanto da KS pela metade do preço. Então a gente montou um 1.600, mas ele tá com a carinha de 1.500, com filtro de óleo, filtro de ar banhado a óleo do 1.500, tudo. Enfim, e a gente montou assim. A única coisa, a gente passou ele para ignição eletrônica, colocamos um alternador nele, e ele tem um comando de Kombi a álcool, nada mais do que isso, a relação 8,33. Foi feita a funilaria e pintura desse carro. A funilaria tinha pouquíssima coisa para ser feita, tá? Ele ganhou essas rodas Mangels 15, né? Que dão um ar bacana no conjunto, né? Isso daí é bem legal. E esse carro ele é muito original. Ele tem bastante peças originais. Ó, as lanternas Polimatic originais, os vidros. Ele é muito original. Só que é engraçado. Ele tinha uma customização de época, né? O avô do Wagner, acho que gostava disso, de carro, essas coisas. E assim, ó, ele tem aquele porta-treco lá embaixo do painel, lá, né, de bambu. Isso era muito comum na época. Ele tem os bancos, não são, como que eu posso dizer, Procar, são semelhantes ao Procar, mas são bancos muito bacanas, entendeu? E aí eu acabei que eu fui dando uma melhorada nesse visual. A gente chegou num consenso que vamos fazer um customizado de época. Eu tinha um volantinho Emerson Fittipaldi, um Jarama que nós restauramos. Coloquei um rádio do mesmo ano, um motor rádio do mesmo ano do carro, entendeu? E assim foi. Seguimos aí com as rodas mangas e chegamos num resultado bem interessante mesmo. O carro também recebeu a placa preta, também certificado pelo Kombi Clube do Brasil, tá? E esse carro, como eu disse, ele é muito preservado, assim, no que diz respeito à originalidade. Ele é um carro muito inteiro de estrutura, um carro muito bom mesmo. Olha pessoal, vou mostrar pra vocês aí como que é a rodagem do amarelinho, Fuscão 73. Cara, assim, são carros que, assim, são carros de passeio, né? Esse aqui tá bem mais confortável porque tá com esses bancos aqui estilo Procar de época, né? O volantinho Emerson Fittipaldi também de época, dá um visual bem bacana, né? O radinho, motor rádio, também que eu consegui de época, tá? E
esse carro aqui, como ele está praticamente original, está com a carburação simples, de comando de Kombi, álcool e tal, ele é um carro que, vamos dizer assim, ó, ele é torcudo, ele tem a relação 8:33, então ele vem rápido. E o que é incrível, né? Um projeto de 1937, como esse câmbio é preciso até os dias de hoje. É mais preciso do que muito carro novo que eu conheço. Ah, uma coisa interessante desse modelo aqui, o Fuscão, os freios a disco eram opcionais no Fuscão. Esse aqui tem os freios a tambor, mas ele está freando bem, tá? Ele está freando bem, sim, bem mesmo, sabe? Então, um carrinho bem gostoso de guiar. E assim, ele é mais preciso que o 1600, assim, em baixa rotação, em baixa e média rotação. Mas é um charme. É só pra quem gosta mesmo, né? Escapamentinho original, né? Com os conhecidos cornetão ou estralinho, estraladinho, cada um chama de um jeito, né? Mas é um carro bacana, um carro bem gostoso de guiar. E não é um carro ainda não muito caro. Enfim, a gente chegou num resultado bem satisfatório com esse carrinho. Ó, como o 1600 ele é torcudinho, mesmo carburação simples, ele é fácil. Esses carros, esses Volkswagen Ar 1600, eles têm bastante torque em baixa e média rotação. E como essa relação aqui é uma 8:33, ele empurra direitinho. E ó, é um carro muito gostoso de andar. Entendeu? Esses bancos são um caso à parte, eles melhoram bastante o dia a dia com o Fusca, sabe? Esse ronquinho que, pra quem gosta de carro, que nem eu, isso é inesquecível, né? Isso marcou muito uma geração toda. Enfim, esse carro aqui tá um chuchuzinho mesmo de andar. E ainda esse motor tá maciando. Esse motor foi feito, esse motor não tá em 2.000 km. A embreagem, uma manteiga, ele tá freando muito bem, por ele ter os freios a tambor, ele tá freando muito bem. E aquele barulhinho característico, né? Quando você solta o pedal, de todo o Volkswagen Ar, né? Maravilha, pra mim isso é uma terapia. Eu sou um fusqueiro que não tem Fusca. Quase que eu ia errando a porta. Eu sempre tô com esses carrinhos do meu sogro, andando pra lá e pra cá. O meu cunhado também tem um Standard 76. Ele era originalmente 1300, mas tá com motor 1600. É isso, pessoal. Segue a gente lá no YouTube, padoca.br, nas redes sociais, no Instagram. E deixa o seu like lá para nos ajudar lá. E vão nos acompanhando. Valeu, um abraço. E feliz 2024.